todos sejam bem-vindos a mais um espaço de conversa onde teremos como tema os desafios de empreender na área de moda em Moçambique, sobretudo no empreendedorismo feminino. E para esta conversa teremos como convidada a Juliana, que vai conosco conversar sobre este tópico. Sabemos muito bem que em Moçambique o empreendedorismo feminino ainda está em baixa em comparação com o empreendedorismo masculino. Então surge essa necessidade de debatermos sobre este tema, que é muito mais para compreendermos quais são as estratégias e vamos dar conselhos que podem aqui deixar ficar para aquelas mulheres que querem empreender, mas de certa forma não sabem como iniciar ou como fazer. Então está aqui a nossa convidada muito especial, Juliana Ferreira, que vai aqui debruçar sobre este tópico. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. É um enorme prazer estar aqui consigo para falar desta temática de grande relevância. O prazer é todo meu. A primeira coisa que gostaríamos de perceber, que é para iniciar a nossa conversa, é sobre mesmo o que é a Aurora e quem é a Juliana Ferreira. Então eu vou começar por quem é a Juliana Ferreira. Eu sou uma brasileira, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em Relações Internacionais e vivo nesse mundo de expatriada desde 2015. Eu vivo na África desde 2015. Sou uma mulher corajosa, sou uma mulher que tem muita resiliência e, tendo em vista essas qualidades e algumas outras, mas também tenho defeitos, a gente puxa a temática Aurora. O que é a Aurora? A Aurora é uma loja de moda, é uma multimarca de moda feminina exclusiva, sofisticada, que eu decidi abrir aqui em Moçambique, tendo em vista a necessidade do mercado. Mas aí a gente vai falar mais à frente. Mas o conceito da Aurora é justamente entregar para a mulher moçambicana o conceito de uma moda exclusiva, de uma moda bem trabalhada, sofisticada, de alto valor. Gostaria de perceber aqui muito mais sobre o início da sua trajetória. O que a motivou a criar essa empresa, a Aurora? Quando eu cheguei em Moçambique, como consumidora, a Aurora ela surgiu de uma dor minha enquanto consumidora. Quando eu cheguei em Moçambique, eu percebi que esse mercado ele não era completo e aquilo que eu costumava usar como consumidora, o padrão de moda que eu consumia, eu não tinha aqui quem me entregasse. Então, daí veio, através dessa dor minha enquanto consumidora, eu enxerguei essa lacuna no mercado, eu entendi que existia uma demanda ali que estava sendo reprimida, que não estava sendo atingida, e com o passar dos meses eu entendi que seria importante eu empreender nessa área, já que eu amo moda, já que eu amo consumir moda, então por que não trazer a moda? E mais um parâmetro é que tudo que eu vestia, as minhas amigas comentavam muito e falavam, surgiu essa vontade vinda das amigas de montar alguma coisa, de trazer aquilo que eu vestia, que eu calçava, e daí surgiu então a minha necessidade enquanto consumidora e aí eu juntei o útil ao agradável. Sabemos que nunca é fácil iniciar um negócio, principalmente se tratando de Moçambique. Então, gostaria de perceber quais são as dificuldades que enfrentou no início do trajeto da sua empresa. Tá, empreender eu acredito que em qualquer lugar do mundo seja uma tarefa não muito fácil. Acho que empreender e resiliência andam muito juntas, né? Então você tem que ser muito corajoso e resiliente para você entrar nesse mundo de empreendedorismo, porque não é fácil, os desafios eles são diários e em qualquer lugar. Mas aqui em específico eu tive alguns desafios mais relacionados a questões mesmo burocráticas, a como trazer essa mercadoria para Moçambique, como tornar viável trazer o que eu vendo para o país. Outros desafios, como a aceitação do público, eu não tive esse enfrentamento porque vocês já consomem muito o Brasil. Então, quando eu vim com a proposta, porque a Aurora ela é 100% de marcas brasileiras, a gente foca nas marcas exclusivas de alto padrão, mas 100% brasileiro. Então, quando eu vim com esse projeto, isso já é algo muito familiar para vocês, né? Tudo que vem do Brasil. Então, isso não foi um desafio para mim.
E como existia esse buraco no mercado, eu também fui recebida de braços abertos. Mas desafios, eu acredito que no empreendedorismo, no geral, é praticamente o que qualquer um viveria. Aquela questão da insegurança, o medo, os altos e baixos, a questão do mercado. A gente enfrentou uma situação no país que afetou o meu desempenho na loja. Então a gente está à mercê de tudo isso quando a gente decide empreender. Então eu diria que os desafios eles foram pautados nisso, o que em qualquer outro lugar eu acredito que eu também teria que enfrentar. E você entender o mercado, você conhecer o mercado de Moçambique é muito diferente do Brasil. A gente está falando de um mercado que eu sinto nessa área que ele está muito cru. Então, muito das balizas que eu uso para desenvolver os meus pilares enquanto empresa, eu pego do Brasil e às vezes não consegue encaixar aqui. Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura de algo que eu me predispus a fazer, tendo em vista alguém que no Brasil fez, chega aqui, aquele exemplo não funciona. Então, eu acho que esse é o meu maior desafio, na verdade. É implementar no mercado que está muito cru as ideias que eu tenho, a ideia do nicho que eu quero atingir. E aí a gente também entra na questão de, além de fornecer algo muito exclusivo, eu também entendi que o mercado precisava de ser ensinado. Então, a minha audiência também tem que ser ensinada a entender essa mudança de percepção de valor do produto que eu trago. Então, os desafios eles estão em torno do que eu acho que seria para qualquer um. E olhando para aquilo que é o foco da nossa conversa, e na verdade o empreendedorismo feminino, como mulher, gostaria de perceber quais são os obstáculos que enfrentou como mulher neste caso e como superou os mesmos obstáculos. Eu acredito que a gente, por ser mulher, a gente às vezes é julgada sexo frágil. Então, às vezes você tá ali para resolver algum problema, alguma coisa do tipo, e talvez você é diminuída a sua competência, a sua capacidade por ser mulher. Então, isso eu acabo que eu não levo isso muito afinco, porque eu sei do tamanho da minha coragem, eu sei do meu valor, e eu tenho um marido que me apoia muito, então eu acho que a validação dele já é suficiente, eu não preciso me preocupar muito ao meu redor nesse sentido. E eu acho que para nós mulheres o maior desafio realmente, falando nessa amplitude de mulheres no geral, é ser respeitada, ter a nossa competência, a nossa capacidade respeitada. Às vezes a gente é subjugada e quando na verdade a nossa capacidade às vezes vai muito além. Às vezes não, quase sempre. Existem aquelas questões de assédio, quando, por exemplo, uma mulher quer, vamos lá, conseguir um documento, alcançar, vamos lá, uma coisa, mas de certa forma tem que passar por um homem, e o homem de certa forma assedia a mulher. Gostaria de perceber se nunca passou por esse processo de assédio, no processo da sua jornada. Nunca passei e vou deixar uma dica: posicionamento. Se a gente se posiciona, se a gente tem ali a nossa imagem bem articulada, a gente consegue, nas entrelinhas, deixar o outro entender até onde ele pode ir com a gente. Então, mulheres, se posicionem. E eu nunca enfrentei esse tipo de situação aqui no país, no Moçambique. Não aconteceu. E caso venha acontecer, eu vou lidar dessa maneira que eu acabei de dizer, posicionamento. Eu acho que a gente sabe dizer sem dizer, na verdade, uma só palavra. Então eu acho que isso é importante, é mostrar para o outro que a gente tem os limites, até onde ele consegue ou não, que a gente não está disposta àquilo ali, que a gente não é para aquilo ali. Está percebido. A Aurora tem mostrado um crescimento exponencial, então gostaria de perceber quais foram os fatores determinantes para o crescimento e o sucesso da Aurora. Além da vontade, da vontade de fazer com que isso desse certo, da determinação, eu acho que o conhecimento, a busca de conhecimento é fundamental para que a gente, mesmo porque isso é um ambiente novo para mim.
Então eu não tinha informação suficiente, então eu fui buscar, eu fui entender o mercado, eu fui entender a cliente que eu iria atender, eu fui ampliar o meu conhecimento nessa área de empreendedorismo ligado à moda. Então eu acho que eu deixaria o que fez com que a Aurora crescesse tão rapidamente foi isso, é você buscar conhecimento e você implementar no seu negócio, você ter coragem de dar um passo talvez maior do que a perna, mas você ter a coragem, sustentar a sua ideia, né? Não ter medo. Eu acho que isso é fundamental, é você ter coragem de arriscar, e foi isso que eu fiz na Aurora, e vim com uma ideia que seja diferente, porque o mercado ele está saturado. Se a gente for olhar algum segmento que não esteja, a gente não consegue empreender em nada. Então, outras vendedoras de roupa vão ter milhares. O que eu preciso fazer para me destacar no meu nicho? Então, eu fui buscar o diferencial. Eu fui buscar trazer aquilo que a minha concorrente não trazia. Eu fui bater muito mais forte na parte das redes sociais, entregando conteúdo de valor para a minha audiência. Então, você vai entendendo as lacunas que estão em falha e você preenche essas lacunas. Então, a receita do sucesso ela vai ser quase que certa. É você trazer o diferente para aquela demanda que está reprimida, que está necessitando, para você entender a dor daquele segmento que você quer atingir e você trabalhar em cima daquilo ali. Sabemos muito bem que o caminho do empresário, do empreendedor, sempre tem altos e baixos. Então, eu gostaria de perceber como é que lida com essa questão de crises, quando, por exemplo, está num momento de baixas, o que tem feito para manter a onda? Essa é a parte mais difícil, é a gente entender que por mais que o empreendimento ele seja de sucesso ou tenha ali uma projeção de sucesso, você vai passar por altos e baixos, não adianta, você vai passar. E você ter ali a resiliência e o controle emocional, eu acho que é a parte mais difícil, quando você está vendo que o barco está balançando um pouco mais, você manter o controle. Mas é isso que a gente tem que fazer no final das contas, é manter o controle. Uma coisa que eu fiz foi me rodear de pessoas que conseguiam ter domínio de áreas que eu não conheço muito bem, como a parte de financeiro. Eu não sou uma pessoa que tenho aptidão para a área financeira. Então, para eu tocar o meu negócio com saúde, eu entendi que, como eu não domino esse tema, eu precisava de ter alguém ali comigo, pelo menos nesse primeiro momento, para me direcionar, para me instruir. Então, eu fiz isso. Na parte estratégica, eu tenho as ideias, mas eu não tenho como executar. Então, eu me rodeei de pessoas que podiam, junto comigo, agregar para que a gente conseguisse enfrentar essas questões todas. Então, mas os altos e baixos eu entendi, né, na pele que acontecem. Até então eu nunca tinha tido negócio, eu nunca tinha empreendido, e tinha o exemplo do meu marido, que muitas das vezes filtrava. Então eu não tinha essa noção tão na pele de que existem altos e baixos, mas a gente consegue passar por eles. Eu acho que na verdade são necessários, porque é através dessas rupturas, dessas situações mais inusitadas que a gente tem que ser ali resiliente, que a gente tem que se descobrir uma nova faceta nossa de enfrentar aquele desafio, que a gente consegue dar uma nova virada. Então eu acho que dessas crises surgem muitas novas ideias, surgem muitas novas oportunidades. Então os altos e baixos acontecem, mas às vezes nem é tão ruim assim. Tá percebendo? Estamos quase já na reta final da nossa conversa e com certeza existem pessoas que agora nos assistem que querem iniciar o seu negócio, homens assim como mulheres. Então gostaria de saber de si quais são os conselhos que daria a essas pessoas que querem, na verdade, iniciar o seu negócio, o seu empreendimento, ou mais nessa área da moda ou em outras. Qualquer outra. Sim. Eu vou dar dicas que eu, por experiência, estou vivenciando e gostaria também que alguém tivesse me dado essas dicas. Eu acredito que se você queira empreender, a primeira coisa é, não importa o tamanho, quão pequeno você seja, ou mesmo que suas condições sejam limitadas, comece.
Para que você consiga ter uma visão de escalar o seu negócio, você precisa começar. A outra coisa é a resiliência, que é o que a gente falou várias vezes durante a entrevista. Eu acho que um empreendedor, nasce também esse sentimento de resiliência, que é você ter a coragem no sentido de persistir. Você persistir, você cair, mas você entender que você vai levantar, que você não pode parar, que você tem que enfrentar aquele desafio. Então a resiliência é muito importante. Conhecimento, isso é outra coisa que eu acho que é uma pauta que a gente não tem que questionar. Conhecimento, você quer empreender na área de moda, vai conhecer o seu público, vai conhecer o mercado, vai conhecer o produto que você quer oferecer, quais são as vantagens e desvantagens daquilo, como que isso que você quer trazer vai afetar na vida daquela pessoa que vai consumir, seja um serviço, seja um produto, se aquela dor do mercado você consegue suprir. Conhecimento, coragem, como eu já disse, e networking é muito importante. Eu acho que você, por mais que você não conheça todo mundo, mas você está inserido nos lugares corretos, você está buscando ali aumentar o seu leque de pessoas mesmo de networking, é muito importante. Você está aberto a conhecer pessoas, e eu acho que é basicamente isso. E não desista, porque os desafios eles vão acontecer, não importa se você tem mais dinheiro para começar, menos dinheiro, se você tem um suporte financeiro de alguém, ou se você, enfim, você sempre vai passar por um ou outro desafio, e você precisa ter isso em mente, que não é o fim, que depois dessa tempestade vem a parte do crescimento, e que tudo, na verdade, é para crescimento, e focar. Eu acho que uma coisa que é muito importante, desde que a gente comece o nosso negócio, é a gente ter ele muito planeado. Aonde eu quero estar daqui a um tempo, daqui a 2 anos, aonde você escalar o seu negócio antes mesmo de você praticar a escala desse negócio. É você pôr no papel quais são os seus objetivos. Então você desenhar o seu negócio, você visualizar até onde você quer ir, até onde você é capaz de chegar, e aí você começar a enfrentar os desafios. Muito obrigado. Eu que agradeço. Juliana Ferreira, grato muito pela partilha. Com certeza o nosso amigo que está aqui a acompanhar a conversa aprendeu bastante e vai pôr em prática todos os conselhos, todas as estratégias que a Juliana aqui deixou ficar. E grato também por estar aqui a acompanhar essa conversa, e até a próxima.